Para Spinoza, a gente é cheio de afetos, inclusive da razão, né? Imiscuído a eles, não é nada superior, nada inferior, está ali paralelo. Tal. Então, você tem afetos que te movem. Então, no marxismo, quando você diz que a história do mundo é a história da luta de classe, é exatamente porque tem esses conflitos inerentes. O conflito inerente do capitalismo é relacionado ao trabalho assalariado. O trabalhador assalariado, ele tem um interesse próprio específico, porque nessa estrutura, né, social que a gente tem, você quer trabalhar menos, ficar mais com a sua família, ganhar um salário maior. Esse conjunto de interesses somados, ele te põe em estado latente, latente e patente, é os dois. É tanto latente quanto patente. É latente porque não significa que você está esfaqueando ninguém, mas é meio oculto, porque você não está brigando com ninguém, mas tem aquele sentimento da pressão de interesses em oposição. E o dono da empresa, como eu disse, às vezes a gente faz uma caricatura que não é boa para explicar o marxismo. Dizer assim, o dono do capital é um bandido, é filho da puta, ele é um escroto, ele é um merda. Não é sobre isso. Quando você tem uma competição, como eu estava dizendo, para sobrevivência, você tem um cara lá do outro lado da rua que põe um curso de inglês, você põe um curso de inglês, você tem os mesmos professores, é a mesma coisa. Curso de inglês é difícil porque é muito pessoal, mas você coloca, sei lá, o supermercado. O seu supermercado é aqui, o outro supermercado do outro lado da rua, é a mesma função, é a mesma energia que tu gasta, o imóvel que tu paga é o mesmo. Supondo uma questão assim parecida, como é que você vai conseguir colocar preço para competir com aquele cara, se você for colocar preço mais barato? Pagando menos para o trabalhador. Então, se o cara do outro lado começa a pagar menos e você fala assim, não, eu sou uma boa pessoa, eu vou pagar um salário legal, ok, para o meu... O que vai acontecer com a tua empresa? Tua empresa fecha, os empregados são demitidos e vão tudo para outra. E aí o outro cara que, inclusive, te ganhou, ele ainda compra a tua empresa, porque ele está ganhando, porque ele está entrando mais dinheiro, sobra capital para ele, ele compra a tua e coloca os mesmos trabalhadores para trabalhar no mesmo lugar. E agora todo mundo vai receber o mesmo salário de merda. Não tem como evitar. Não é uma coisa de maldade. Então, assim, pela própria mecânica de como o sistema capitalista é, ele põe em oposição de interesses o cara que é dono do meio de produção e os trabalhadores, em uma série de interesses diferentes. Essas coisas ficam em latente e patente, é claríssima a oposição, e ao mesmo tempo não é uma oposição de guerra. E de vez em quando essa tensão de interesses contraditórios vai ficando tensionado, que alguém explode em revolta. Isso seria a revolução. E é importante, num pedaço daquele trecho lá do Humberto, eu vi o colega lá, o Felipe, dizendo que tem uma questão de dizer que o bolchevismo deu um golpe, etc e tal, e papapá, e papapá. Tem uma discussão sobre isso e tal. Para mim, não tem muita dificuldade, não. Para mim, é golpe mesmo, que a gente fala que é golpe mesmo. Porque, veja bem, mas aí, veja, a questão, eu sei que talvez seja importante diferenciar, tá? Talvez seja importante diferenciar revolução de golpe, mas é importante você dizer o seguinte, é isso que é importante. Mesmo nos casos que são consagrados, tipo Revolução Francesa, né, que é o modelo, a Revolução Francesa, tipo, 20% da população estava apoiando e etc. Não é 50% mais um revolução, não. Revolução é baderna, pô. E a revolução é baderna mesmo, é a explosão de coisa. É gritaria, dedo no cu e tal. E tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tem gente que fugiu, tem gente que tá com medo só da confusão, certo? Tem de todo tipo de gente. Né? O ponto de Marx não é quando conquistar 50% mais um. Por isso que é a importância da compreensão da importância da industrialização. Quando tu meteu a ferrovia e a ferrovia transformou tudo para a ferrovia, pra você ver, não precisa ser o país todo concordando, não. Por isso que era a ditadura do proletariado. Às vezes o proletariado não é a maioria absoluta, não. Certo? O proletariado não é a maioria absoluta, não. É 20%, 30% organizado, etc. Foi assim na Revolução Francesa, certo? Paris pra caralho parou, Paris pra caralho parou para apoiar o evento. Muita gente de Paris, era todo mundo? Não era. Não era todo mundo. E essa é uma dificuldade, né? Essa é uma dificuldade que a gente não precisa ficar repetindo o passado para sempre, né? Certo? Dificuldades, a gente tem uma dificuldade nisso. A gente tem uma dificuldade nisso.
A população está revoltada, mas ela está revoltada não significa que ela concordará com o próximo governo, né? Seja lá qual for que se estabelecerá. Ah, mas é o governo dos trabalhadores, foda-se, eu não quero governo nenhum. Né? Pode ser. Ah, é o governo dos trabalhadores, é um governo disso, é um governo daquilo, é liderado por esse, mas eu não gosto desse cara, eu não gosto do Lênin. É o governo dos trabalhadores, mas dirigido pelo Lênin, foda-se, certo? Essas dinâmicas existem dentro da sociabilidade. O que eu acho que é importante compreender é o seguinte: quando estouram revoluções, não é porque 5 caras no YouTube falaram que vai ter. E a maneira de tensionar não é ficar dizendo assim: ei, vou pra rua, viu? Vou pra rua, ei, e a rua? Ei, vai pra rua quebrar uns bancos. Não é assim, velho. Não é assim. A forma é organizando os grupos, eles estando organizados, eles próprios vão pedir. Eles próprios vão pedir. Quando não derem, o conflito está dado. Esse que é o negócio. Faz as pessoas se organizarem. Eu sou chateado com o meu salário. Aí eu falo. Agora junta 500 mil homens e mulheres de um grupo e diz assim: esses 500 mil homens e mulheres desse grupo aqui estão sentados em organização. Imagina, Maracanã. Quantas pessoas cabem no Maracanã? 78 mil pessoas. Junta 78 mil pessoas, junta 70 mil pessoas de uma categoria, 70 mil pessoas de uma categoria, 70 mil, faz um documento oficial da organização e fala: essas 70 mil pessoas, sabe quem fez isso? Você sabe quem fez? Casado, pai de 3 filhos, Luiz Inácio da Silva, o Lula, nasceu em Garanhuns, estado de Pernambuco. Em 1966, como torneiro mecânico, entrava para Vilares. Foi na qualidade de suplente que, em 1969, integrou pela primeira vez a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1972, era primeiro secretário. E, em 1975, assumia a presidência. 3 anos depois, como candidato único, foi novamente eleito presidente com 98% dos votos. O Lula é o Lula por causa da organização da classe. O Lula não é o Lula porque ele entrou no YouTube e falou: vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu? Mas vocês entendem o que eu quero dizer? O movimento é no caminho contrário. Você quer ser o Lula do Brasil, você quer ser o Lênin da história, etc e tal. A manha é a organização da classe para pleitear coisas. Aí você ganha legitimidade de liderança, inclusive. Eu não acho legítimo não, as pessoas querem ser líderes. Né? Não acho legítimo. Mas o papel é esse. Se for para ser de esquerda, tem que organizar isso. Aí depois que o cara fez isso tudo, aí ele montou um partido, aí foi eleito por essa galera que estava com ele, etc, etc, etc. Mas é foda, o YouTube deu um... Né? O YouTube deu um meio de campo, né, para as pessoas, enfim. Então, assim, você quer acreditar no que você quiser para propor para as pessoas e tal, né? Tem que organizar as pessoas. Seja para ser comunista ou não, como se vê na história do Lula. Né? O Lula não é comunista, ele nunca disse que seria. Ele sempre conta a história. Meu irmão era comunista, eu não, vivia brigando com ele. Né? Aí ele organizou a classe, né? Não foi o irmão dele. Se o irmão dele tivesse organizado a classe, talvez tivesse uma tentativa comunista, foi ele. Então tem que organizar. Tem que organizar. É isso que consegue, por isso que eu acho desrespeitoso pra caralho. Um homem que passou por isso tudo, a gente falar: ah, esse é um velho que traiu tudo, caralho, né, velho? Eu acho desrespeito fenomenal. Não, beleza, ele não concorda com você, ele não acredita no comunismo, ele não quer isso, ele não está propondo, vou fazer comunismo, não está dizendo isso. Ele organizou a classe, né? Ponto pro velhinho, né?